Ok? Estamos iniciando então a gravação da aula de Fundamentos de Termodinâmica. Aconteceu um imprevisto no início da aula, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então, calor, senhores. O que é calor? Nós temos dois tipos de calor. Lembra da ideia? Ou seja, o calor ele pode ser sensível, que é MC delta T, ou o calor ele pode ser latente, que é ML. Então, nós temos dois tipos de calor, ou sensível ou latente. Tá? No calor sensível, você tem a mudança de temperatura, mas não ocorre a mudança de fase. Já no calor latente, você tem a mudança de fase, mas você não tem a mudança de temperatura. Tá? Então, isso que nós temos em calor sensível e calor latente. Trabalho. Tá? A gente viu o conceito de trabalho lá na mecânica. Né? Conceito de trabalho na mecânica. Lá na mecânica, trabalho, você podia definir trabalho, vou usar a letra W para fazer isso, como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Isso que a gente viu lá em mecânica da partícula, o conceito de trabalho. Né? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Em termodinâmica, continua podendo usar esse conceito. O problema é que esse conceito só é válido se essa força não depender do deslocamento. Então, a força tem que ser constante em relação ao deslocamento. Quando a força não é constante em relação ao deslocamento, aí você tem, então, que pensar em trabalho de uma forma mais geral. Ou seja, o trabalho passa a ser, então, escrito como sendo a integral de uma posição inicial até uma posição final de um f escalar dx. Então, aí a definição é mais geral, quando esse f aqui não for constante em relação ao deslocamento. Então, se a força F não for constante em relação ao deslocamento, o trabalho passa a ser escrito como sendo a integral, né, de F escalar dx. Tá? Em termodinâmica, trabalho para nós aqui é o trabalho que o gás vai executar para expandir ou comprimir. Então, quando ocorre uma mudança de volume, na qual o gás ou expande ou comprime, ou seja, ou ele aumenta de volume, ou ele diminui de volume, e quando isso acontece, quando o gás aumenta de volume ou diminui de volume, ele vai realizar um trabalho. Então, esse trabalho ele pode ser de duas formas. O trabalho pode ser de expansão e o trabalho ele pode ser de compressão. Tá? Então, são duas formas de você trabalhar trabalho. Tá? De expansão e o de compressão. Deixa eu melhorar um pouquinho minha câmera aqui. Isso. Então, o trabalho ele pode ser colocado de duas maneiras, de expansão ou compressão. Quando o trabalho for de expansão, o que quer dizer de expansão? Quando o volume está aumentando, o trabalho para nós ele é positivo. Então, o que a gente tem que lembrar quando eu falar de trabalho? Então, o trabalho ele pode ser dois tipos. Ele pode ser de expansão e esse trabalho pode ser de compressão. Isso em termodinâmica. Então, são dois tipos de trabalho, expansão e compressão. Se o trabalho for de expansão, o trabalho é positivo. O que é um trabalho de expansão? É quando o volume aumenta. É um trabalho de expansão. Quando o trabalho for de compressão, o trabalho para nós ele vai ser negativo. Isso quer dizer que o volume ele vai diminuir. Então, se o volume aumenta, trabalho de expansão, positivo. Se o volume diminui, trabalho de compressão, negativo. Então, nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho ele pode ser de expansão. Vocês viram que entraram uma fala de alguém aí, de vocês, no meio da minha aula. Né? Então, de novo, se o trabalho aumenta, trabalho é positivo, trabalho de expansão é positivo, o volume aumenta. Se o trabalho for de compressão, o volume diminui e esse trabalho é negativo. Então, como é que se definiria, então, trabalho? Então, trabalho, senhores, na termodinâmica, ele passa a ser definido como sendo trabalho é igual à integral de P dV, onde vai de um volume inicial até um volume final. Então, isso é trabalho. Tá?
P, onde P é a pressão, e dV é o elemento infinitesimal de volume. Tá? Então, você tem, dentro da termodinâmica, o trabalho ele é integral de PdV, onde o P é a pressão e o V é o elemento, o dV é o elemento infinitesimal de volume. Então, o trabalho ele vai sair de um volume inicial até um volume final. Então, isso implica dizer o seguinte, coloca a tela cheia. Vocês não estão enxergando, não? Alguém me ajuda aí, por favor? Coloca aí no chat para mim se está ruim a imagem. Alguém aí no chat, por favor? Se a imagem estiver ruim, eu posso fazer o jeito que eu estou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou compartilhar de outra forma. Talvez assim fica melhor a imagem. Espera aí. Eu vou compartilhar só aquilo que eu quero mostrar. Aquilo que eu não quero mostrar, eu não compartilho. E agora, ficou legal? Melhorou? Estou compartilhando agora só aquilo que eu quero mostrar. Para mim está perfeita a imagem, beleza? Então, eu estou compartilhando agora só a tela, mas é possível você dar um zoom aí, tá? Vocês podem dar um zoom na imagem aí, sem problema nenhum, não vai afetar em nada, tá? Então, voltando para a aula. Então, o trabalho, ele pode ser integral, como eu disse, de PDV, né? Ele pode ser integral de PDV. Então, no capítulo, nesse capítulo de termodinâmica, nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos falar de calor e trabalho. Então, falamos um pouco de trabalho, vamos falar de calor. Também já falamos de calor no começo da aula, né? É porque o sistema caiu. Depois nós temos... O que a termodinâmica vai estudar? A termodinâmica estuda a relação entre calor e trabalho. Perfeito. Isso vai nos levar à primeira lei termodinâmica. A primeira lei termodinâmica que vai dizer que a variação de energia interna no sistema é igual à quantidade de calor menos trabalho. Então, isso que diz a primeira lei termodinâmica. A variação de energia interna do sistema é igual à quantidade de calor menos trabalho. Então, como o capítulo 2 ele vai falar da primeira lei termodinâmica, então nós vamos discutir exatamente isso ao longo do curso. Tá? Agora, como a primeira lei depende de calor e trabalho, então calor e trabalho começa a ser o primeiro ponto que nós vamos discutir. Tá? Então, a termodinâmica estuda a relação entre calor e trabalho, conforme determinada por Joule. Então, existe uma relação, por exemplo, de uma caloria é igual a 4,18 Joule. Esse é o equivalente mecânico de calor. O que quer dizer equivalente mecânico de calor? Quer dizer o seguinte, você pega a energia mecânica e você pode converter ela em calor. Tá? Nós chamamos isso de equivalente mecânico de calor. A energia mecânica e a térmica são equivalentes. Tá? Então, a energia mecânica e térmica são equivalentes. Nós chamamos de equivalente de calor. Tá? Vocês estão vendo aí a máquina de Heron. Tá? Esse desenho bonitinho aí ó, é a máquina de Heron, tá? Que foi a primeira máquina que funcionava com calor. Tá? Ele esquentava esse recipiente aqui, ó, esse recipiente que contém água aqui dentro, ele esquenta essa caldeira joga vapor aqui dentro e o vapor sai por essas saídas aqui e aqui, ó. E aí faz então essa bola girar. Então foi a primeira vez que alguém estudou o movimento a partir da energia térmica, ou seja, você gerava energia térmica, a partir dela você tinha um movimento mecânico, tá? Que é energia mecânica. Então essa máquina de Heron é datado do século I depois de Cristo, né? E aí ele mostra a primeira máquina feita a partir do equivalente mecânico, ou seja, a partir da parte térmica, tá bom? Estou vendo aí no chat, ficou bom, beleza? Se vocês não estiverem gostando da aula, vocês me avisam. Essa aula é uma aula que, assim, não é do meu dia a dia, né? É novo, por quê? Por que eu falo que é novo? Porque eu estou olhando para o meu computador. Eu não estou vendo vocês em hora nenhuma, né? E vocês são os únicos que vão me ver, porque quando aparece no meu cantinho a minha foto aí, né? Mas eu mesmo não vejo ninguém. Eu fico aí perdidinho, tá? Sem ver nenhum de vocês, né? De vez em quando eu troco de câmera, olho para cá,
para pegar essa câmera é ruim, eu vou ligar a luz aqui, ver se fica melhor, né? Eu acho que fica melhor assim. Então eu vou brincando um pouco nas câmeras para poder descontrair, tá certo? Porque justamente por isso, porque eu não estou vendo ninguém. Então assim, eu tenho a impressão que eu estou conversando comigo mesmo e que eu estou ficando doido, porque eu não estou vendo ninguém. Eu só vejo o meu computador na minha frente, eu vejo um monte de letrinha na minha frente, mas eu imagino internamente que vocês estão me vendo. E se vocês não gostarem, avisa aí, professor, não está legal. E se gostarem, não esqueça de fazer um bom comentário para mim aí, tá bom? Se gostarem. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, na sequência, vamos lá. Vou subir aqui um exemplo de o que é esse equivalente mecânico. Acompanhe com o gordo. Coloca vídeo chamado para os alunos. O que é isso? Coloca vídeo chamado para os alunos. Não entendi bem. Tiga, são 300 câmeras? Não, não são 300 câmeras. São poucas câmeras. Eu tenho só 2 câmeras aqui no meu estúdio, né? Um estúdio assim improvisado, né? Tá certo? Mas vamos lá. Exemplo de equivalente mecânico. O que quer dizer isso? Olha o meu exemplo. Eu vou trocar a cor, vou botar uma cor que vocês gostam, né? Uma cor rosa. Então, qual é a elevação da temperatura de uma massa de água de 10 quilogramas que cai de uma altura de 850 metros? O que está dizendo é o seguinte: pô, se você pega uma massa de água de 10 quilos, sobe a 850 metros de altura, 850 metros de altura, é alto pra caramba. Não entendi. Você libera os vídeos dos alunos? Não, pessoal, a aula vai para o YouTube, vocês vão assistir minha aula quantas vezes vocês quiserem no YouTube. Aliás, não esqueça de me seguir no canal, hein? PHDCV, vai estar lá no canal para vocês, todas as minhas aulas. Lá tem aula de todos os cursos que eu estou dando, tá? No Zoom. Então, você tem aula da ciência da computação, vocês vão ter aula do básico, lá das matérias que vocês já viram, vocês vão ter aula de REMA, resistência de materiais, que eu dou aula na UEG, tá tudo lá, pessoal. Então, no meu canal, assiste as aulas, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Olha o merchan. Você pega uma massa de água de 10 quilos, a uma altura de 850 metros, solta a água. Poxa, ela vai cair. Ela cai devido à energia potencial acumulada nela. Então, ela vai cair em relação ao solo. Qual que é a energia que ela vai obter? Observe o que a gente fez. Se ela está a 850 metros, a energia que eu tenho é energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura. Como a massa é 10, a gravidade aqui eu estou usando 9,81 e a altura de 850, ela vai ter uma energia potencial acumulada de 8,34 vezes 10 a quarta joules. Se eu quisesse produzir essa mesma energia nessa água, olha o que quer dizer equivalente mecânico. Se eu pego a água 10 metros, 850 metros de altura, de 10 quilos, solto ela, tá? E ela vai cair até o sol. Ela vai ter, nesse processo de sair lá de cima até chegar ao solo, ela vai ter uma energia de 8,34 vezes 10 a quarta joule. Se eu quisesse pegar essa mesma água e produzir essa mesma energia, olha a colocação. Se eu quisesse pegar essa mesma água e converter ela nessa mesma energia, eu precisaria aumentar a temperatura dela de quanto? Nós chamamos de equivalente mecânico. Então, quando ele fala, ó, o correspondente em calor será energia é igual a Q. Bom, o Q, nós temos 2 tipos, é o ml e o mc delta T, tá certo? O ml, se mudar de fase, não houve mudança de fase, então só mc delta T. Então, você escreve mc delta T. A energia de Q é essa que a gente calculou, 8,34 vezes 10 a quarta. A massa é 10, o calor específico da água é 1. Lembra lá? É 1 caloria por grau Celsius. Mas como eu estou convertendo isso para o sistema internacional, que é o Joule, porque se eu deixar assim, eu vou achar em caloria. Então, eu tenho que converter. Isso aqui, ó, 1 caloria, nada mais é do que 4.190 Joule por quilograma grau Celsius. Tá certo? Então, é 4.190. Por isso que aqui ficou 4.190. Tá certo? Vezes delta T. Pega esse camaradinho aqui que está multiplicando o delta T, ó, joga para o lado de lá dividindo. Então, eu vou ter, então, um delta T de 2 graus Celsius. Olha que coisa mais interessante.
Para eu produzir uma energia mecânica na água de 8,34 vezes 10 a quarta joules, eu preciso pegar essa água de 10 kg e soltar de uma altura de 850 metros. Para eu ter a mesma energia, olhando para a energia térmica, eu só preciso aumentar a temperatura dessa água em 2 graus Celsius. Então, aumentar a temperatura dessa água em 2 graus Celsius, eu tenho a mesma energia de soltar ela de uma altura de 850 metros. Tá? Então, não é a câmera dos alunos para você ver o rosto da galera. Ah, beleza, mas o rosto dos meninos aí, eu não entendi bem o que quer dizer. Se quer dizer que ativar a câmera, eu acho que vocês que ativam aí a câmera de vocês, mas mesmo assim não dá para eu ver, porque a tela aparece a minha apresentação, que eu estou apresentando para vocês, e no outro monitor que eu tenho do lado, eu consigo ver quem está me acompanhando, né? Então, nesse momento aqui, eu estou com 53 alunos me acompanhando. Isso, para mim, é maravilhoso, saber que eu tenho 53 pessoas que levantaram de manhã para assistir a minha aula. Tá? Beleza. Alguma dúvida no equivalente mecânico aí, senhores? Se dúvida, joga no chat, por favor, que eu vou para o próximo exemplo. Dúvida? Sem dúvida? Então, vamos para o próximo exemplo. Não tendo dúvida, a gente corre. Vamos embora. Então, vamos para um outro exemplo. Então, o próximo exemplo diz o seguinte. Para transformar um sundae com calda quente de 900 calorias alimentares em energia, então, de novo, ó, para transformar um sundae, né, com calda quente, ai meu Deus, de manhã, e eu coloco um sundae, sou doido, de 900 calorias alimentares de energia, você pretende subir vários lances de escada, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, você resolveu, isso é mais para as meninas, né? Os meninos não ligam muito para isso, né? Tirando o Denis, é claro que o Denis liga para isso. Mas os meninos de maneira geral, não. Tá, o cara vai como sundae. Ele como sundae, tem aquela dor na cabeça dele, na consciência. Meu Deus, eu vou engordar. Aí a pergunta é, quanto que eu precisaria de subir de escada para me eliminar o sundae que eu comi? Essa é uma ideia, tá certo? Essa é uma ideia. Quanto de escada eu tenho que subir para eliminar esse sundae? Tá bom? Então a pergunta é, para transformar um sundae com calda quente, 900 calorias alimentares em energia, você pretende subir correndo vários lances de escadas. Então você vai subir correndo vários lances de escadas. Sabendo que uma caloria é igual a 1 quilocal, uma caloria alimentar é igual a 1 quilocalorias, qual a altura que você deve subir para queimar essas calorias? Tá? E manter os seus 60 quilogramas. Então, o que ele está dizendo para vocês é, o sundae tem 900 calorias alimentares. 900 calorias alimentares de energia. Só que cada caloria equivale a 1 quilocal de energia. Então, ela tem, na verdade, 900 quilocal de energia no sundae. Tá? Quanto de escada uma pessoa de 60 quilos, né? Uma pessoa igual o Denis, deve estar aí mais ou menos com 60, né? Quantos que ele tem que subir de escada para poder perder isso aí? Eu vi que o Gabriel respondeu, subir e descer a Unip umas vezes, 10, não sei. Acho que 10 vezes é pouco, né? Subir e descer. Mas vamos lá. Então a pergunta dele é essa. Então vamos fazer o exercício. Ok? Tá bom. O sundae tem lá 900 quilocal, conforme a gente já comentou. Peraí, deixa eu só trocar meu lápis aqui. Então, o sundae, ele tem 900 quilocal. Então, tá aqui, 900 quilocal. Tá. Esse K aqui vale 1.000. Ó. Esse K vale 1.000. Então, na prática, você tem 900 vezes 1.000, 900 mil calorias. 900 mil calorias, se você andar com a vírgula para o lado de esquerda, você vai andar com a vírgula, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como eu ando para a esquerda, é positivo. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 5 positivo. Tá? Que eu andei para a esquerda. Transformando isso em joule, lembra lá do joule? Uma caloria equivale a 4,19 joule. Então, se eu quero converter calorias em joule, eu multiplico por 4,19.
19. E eu vou obter, então, que um Sunday, olha o que é o Sunday, ó. Ele fornece 3,77 vezes 10 a sexta joule. Se vocês lembrarem da água a 850 metros caindo em queda livre, com massa de 10 quilogramas, ela tinha uma energia da ordem de 10 elevado à quarta. Da ordem de 10 elevado à quarta. Aqui a ordem 10 elevado à sexta. Ou seja, olha o que o Sunday provoca de energia, tá certo? 10 elevado à sexta. Então, se eu converter isso em energia potencial, ou seja, se eu pegar a energia térmica e converter em energia potencial, ou seja, fazer o equivalente dela mecânico, a energia térmica é igual à energia potencial. Então, se a energia potencial tem esse valor, 3 vezes 10 à sexta, e a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura, você precisaria percorrer uma altura de 6.410 metros, ou seja, você precisaria percorrer 6,41 quilômetros. Quilômetros. Isso é a sua altura que você tem que percorrer. Tá certo? 6,41 quilômetro. Oh, eu botei quilograma. Que loucura. É quilômetro aqui. Não é quilograma. Quilômetros. 6,41 quilômetros de altura. Essa é a energia que você precisa percorrer para perder um Sunday. Olha, que espero que a partir de hoje você não desista de tomar um Sunday, só porque você vai ter que subir uma altura de 6.410. Tranquilo isso, né? Ou seja, se você tiver a altura do lance de escada, então vamos imaginar, aqui eu não perguntei, mas vamos botar que o lance de escada seja assim. Ó. Se você subir esse lance de escada aqui, você precisa saber que altura é essa. Ó. O que importa é essa altura. Então, se você subir do primeiro andar até o segundo andar da Unip, sei lá, do térreo até o segundo andar da Unip, ele deve ter uns 15 metros. Então, você tem 15 metros. Então, você sobe as escadas do primeiro, passa sai do térreo, sobe a escada para o primeiro andar e para o segundo andar, você vai ter mais ou menos uns 15 metros que você está subindo. E na vertical. Pô, se eu subo 15 metros, e se eu desço mais 15, então, enquanto que você subir do térreo da Unip até chegar no segundo andar da Unip e descer, voltar para o térreo, você percorreu 30 metros. Então, quantas vezes você vai ter que subir até o segundo andar e voltar? Você vai pegar esse valor, vamos dividir por 30. Alguém aí põe no chat para mim quanto que é esse valor? Tem que correr Ribeirãozinho 2 vezes. 6.410 dividido por 30. Alguém põe no chat, por favor, quanto que é isso? Alguém põe, por favor, 6.410 dividido por 30. 213,66. Então, você vai ter que subir e descer 214 vezes até o segundo andar para que você consiga perder um Sunday. Olha que legal. Tá certo? Espero que isso não cause no Denis um transtorno mental, tá certo? Porque que não desmotive ele de continuar comendo o seu Sunday. Tá certo? Então é isso aí. Então, meninos, olha o que um Sunday faz. É claro, senhores, que a gente está analisando aqui, existem outros aspectos que a gente vai ter que levar em consideração, que eu não estou colocando. Tá? É óbvio que a gente coloca que tem que ser o equivalente de altura, mas não quer dizer que você tem que fazer isso. Porque quando você sobe a escada até o segundo andar e desce, existem outras energias que você também está consumindo, tá? Que você também está utilizando no seu corpo. Tá? Então, pode ser que você tenha que subir muito menos. Então, aqui a gente está só dizendo que seria um equivalente mecânico. É óbvio que a gente não está dizendo que você tem que subir 214 vezes, porque a gente não está observando a energia de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma forma de queimar essa energia, tá certo? Então, lembre que isso aqui é só para converter isso no equivalente mecânico, não necessariamente tem que ser esse valor que você vai executar, tá bom? Então, para não desanimar aí os amantes da escada, tá certo? Continue. Vamos lá. Então, nós falamos para vocês de equivalente mecânico. Nós dissemos que é importante para o capítulo 2 que vocês entendam o que é calor e o que é trabalho. Nós falamos que nós temos
O calor ele pode ser ganho ou perdido. Se ele for ganho, ele é positivo. Se ele for perdido, ele é negativo. E nós também falamos de trabalho, que pode ser de expansão e de compressão. Tá? Ou seja, se o trabalho for de expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho for de compressão, ele é negativo. Isso a gente colocou no resumo da aula, no início da nossa aula de hoje. E aqui a gente faz exatamente essa ideia. Ó, o trabalho realizado por um gás, quando um gás se expande, ele realiza um trabalho sobre o meio. Então, o trabalho é positivo. Isso quer dizer o seguinte, aqui dentro tem um gás. Tá? As moléculas estão se movimentando lá dentro. Se esse cara aqui estiver deslocando, ou seja, se essa comporta estiver aumentando, ou seja, aumentando o volume lá dentro, nós dizemos que o trabalho está em expansão, tá? O volume está aumentando, consequentemente o trabalho ele é positivo. Então, sempre que o trabalho for de expansão, né? Ou seja, quando eu falo expansão, meninos, eu estou falando para vocês que é um trabalho na qual o volume está aumentando. Tá? Isso, para mim, é trabalho de expansão. Então, trabalho de expansão é quando o volume está aumentando. Tá? Então, não esqueça, quando eu falar para vocês trabalho de expansão, eu estou dizendo para vocês que é quando o volume está aumentando. Tá bom? Então, se o volume aumenta, tá? O trabalho é de expansão, consequentemente, o trabalho é positivo. Agora, e se tiver o processo inverso? O que é o processo inverso? Se o volume estiver diminuindo. Tá? Quando o volume diminui, que é esse caso específico nosso, o trabalho não é mais de expansão, ele é chamado de compressão. Então, o trabalho é de compressão. Então, quando um gás é comprimido, o meio realiza um trabalho sobre ele. Consequentemente, o trabalho é negativo. Isso está no resumo da nossa aula de hoje. Ou seja, se o volume diminui, o trabalho é de compressão, consequentemente, o trabalho é negativo. Agora, existe uma coisa interessante que a gente tem que entender. Vocês podiam estar perguntando para o Gordo aqui. Clodoaldo, o trabalho, então, depende do volume? Sim. Se o volume tem... O trabalho depende do deslocamento. Se eu estou falando de gás, eu estou falando de deslocamento do gás. Então, se o volume do gás aumenta, o trabalho aumenta. Se o volume do gás diminui, o trabalho diminui. Tá? Então, o trabalho depende do volume. E se o volume não aumenta nem diminui? Se o volume ele é constante? Porque você pode ter sistema que o volume seja constante. Então, nesse caso, se o volume for constante, tá? Então, no caso do volume ser constante, meninos, no caso do volume ser constante, entenda o seguinte, se o volume não muda, o trabalho não existe. Só existe trabalho se o volume muda. Se o volume não muda, não há trabalho. Tá certo? Então, só tem trabalho se o volume mudar. Se o volume não muda, não há trabalho. Tá? Então, não esqueçam isso. Se o volume é constante, o trabalho é nulo. Então, na terceira observação, ele fala, quando não há variação de volume, ou seja, se você não tem variação de volume, consequentemente não há trabalho. O trabalho é igual a zero. Então, para ter trabalho, você tem que ter deslocamento do volume. O volume tem que aumentar ou diminuir. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Agora, se o volume não aumenta nem diminui, você não tem trabalho. Maravilha? Na sequência, vamos falar um pouco da energia interna do gás, que é um dos termos do nosso curso. Como já definiu lá atrás, né? A primeira termodinâmica vai depender da energia interna do gás. O que é essa energia interna do gás? Tá. A matéria é constituída de moléculas e estas são partículas que possuem energia cinética e energia potencial. Se você voltar no anterior, se eu voltar no anterior para vocês, observe que você tem um gás que está cheio de moléculas dentro do gás. Então, aqui dentro tem um gás, e as moléculas estão se deslocando para um lado e para o outro. Então, essas moléculas se deslocam. Então, aqui está a molécula dentro do gás. Ela está se deslocando em movimento caótico. Então, elas estão se colidindo umas com as outras. Tá? Quanto mais agitadas elas estão, maior é a temperatura. Lembra lá do curso de temperatura? Lá no começo do nosso ano, lá naquela aula que você levantou cedinho, foi assistir o Gordo na terça-feira, lá eu falei para vocês de temperatura.
que é temperatura? Temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitada está a molécula, maior é a temperatura. Tá certo? Então, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Então, se você pegar um gás, ele está cheio de moléculas que estão se deslocando e estão se chocando o tempo todo dentro do recipiente. Tá? Isso provoca nela uma energia, se ela está movimentando, ela tem energia cinética. Tá certo? Se ela ganhar altura em relação ao fundo do recipiente, ela tem energia potencial. Então, ela tem armazenado dentro dela, dentro do sistema fechado, uma energia interna, que depende dessa energia cinética e dessa energia potencial. Nós chamamos isso de energia interna do gás. Vamos se chamar de energia interna. Então, quando eu coloco para vocês dessa forma que está colocado aí, ó, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a energia interna nada mais é do que a soma das energias cinética e potencial de todas as partículas que está dentro do recipiente. Todas as partículas que estão lá dentro do seu recipiente formam o que eu chamo de energia interna. E o pessoal gosta de escrever isso dessa forma que está aqui, ó. Essa energia interna, ela é 3 meios de NR delta T. Mas na prática, se você pegar a apostila de vocês, ela vai escrever isso, ó. É NCV delta T. Então, na apostila de vocês, ela escreve que é NCV delta T. Quem que é o CV? Quem é CV? CV é calor específico a volume constante. Calor específico a volume constante. Se for gás, se você tiver um gás ideal, você tem que o CV é 3 meios de R. Então, se você trocar o CV por 3 meios de R, você cai nessa forma que ele coloca ali para vocês. Ó. Tá certo? Por isso que ele fala a energia interna de um gás ideal. Então, quando o gás for ideal, se o seu gás for ideal, o CV, que é o calor específico a volume constante, é 3 meios de R, onde R é a constante dos gases, né? Constante universal dos gases. Então, você pode escrever o ΔO como 3 meios de NR ΔT. Mas toma cuidado, nós somos engenheiros. Nem sempre a gente trabalha com gás ideal. Tá? E se o gás não for ideal, tem que lembrar da relação ΔO é igual a NCV ΔT. E lembrar que essa relação de CV respeita a relação de Mayer, que diz que CP menos CV igual a R. CP é calor específico a pressão constante, menos calor específico a volume constante igual a R. Se vocês lembrarem da minha aula, lá em sala de aula, nós já fizemos exercício com CP e CV. Tá? Se eu não me engano, é o exercício 16 da apostila do capítulo 1. Nós já fizemos exercício lá com vocês sobre isso. Tudo bem? Então, a energia interna do gás está entendida? Ela vai medir a energia cinética potencial de todas as moléculas do gás que estão dentro do nosso recipiente, ou seja, dentro do nosso sistema. Tá bom? Então, essa soma. E essa soma pode se trocar por essa soma por NCV ΔT, que é o que está colocado aqui, NCV ΔT, como sendo a energia cinética, ou a energia interna de um gás. Maravilha? Ok? Então, antes de eu passar para a próxima forma, próxima página, o Adriano que colocou a seguinte dúvida. Vamos para a dúvida do Adriano. O Adriano colocou o seguinte: logo, o trabalho é diretamente proporcional ao volume? Então, ele está perguntando para nós aqui o seguinte: logo, o trabalho é diretamente proporcional ao volume? Vamos à resposta. Diretamente proporcional ao volume. Eu diria para você que não posso dizer que é diretamente proporcional ao volume por um aspecto. E quando você define que algo é diretamente proporcional, então, por exemplo, se você falar para mim, trabalho é diretamente proporcional ao volume, quer dizer que eu posso tirar essa proporção e trocar por uma constante. Então, vai ser uma constante vezes volume. Tá bom? Isso até é possível, mas, por exemplo, na transformação isobárica, isso aqui é possível acontecer. Lá ele é proporcional ao volume. Mas se você pegar uma transformação, por exemplo, isotérmica, onde o trabalho ele é nRT do Ln do volume final sobre o volume inicial,
Aí você já vê que não tem nada a ver diretamente proporcional. Então, não, a afirmação para o Adriano ele perguntou, o trabalho é diretamente proporcional ao volume? Resposta, depende. Se for na transformação isobárica, é. Mas se for na transformação isotérmica, não. Então, de maneira geral, se é uma pergunta de marcar verdadeiro ou falso, quando você coloca o trabalho é diretamente proporcional ao volume? Resposta, não. Não é. Tá bom? Pode ser? Pode. Existe um caso específico que isso vai acontecer. Mas não é todos. Então, não é. Tudo bem? Resposta aí do Adriano. O José Mário está perguntando se vocês estão de boa aula. Aí eu não sei. Tá? Para mim tá normal aqui. A Tainara está colocando a fórmula NCVT, não, NCV delta T. Serve para qualquer gás, no caso? Perfeito. A prova NCV delta T, ela é geral. Tá? Vale para qualquer transformação de gás. Maravilha? O Adriano, depende da transformação. Sim, depende da transformação, Adriano. Tá? Então, a gente não vai dizer que o gás é diretamente proporcional ao volume. Ok, vamos então, na sequência, né? Continuar com a nossa aula. E vamos falar então da primeira lei de termodinâmica. No início da aula, eu comentei com vocês da primeira lei de termodinâmica. Disse para vocês que a primeira lei de termodinâmica, vou colocar aqui embaixo, ó, a primeira lei de termodinâmica, delta U, era Q menos trabalho. Essa é a primeira lei de termodinâmica. Ou seja, a primeira lei depende do calor ganho ou perdido pelo sistema. Então, vai ser o calor ganho ou perdido. Então, vou botar aqui para vocês esse Q aqui, ó. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Quando é que ele é positivo? Quando ganha. Quando é que ele é negativo? Quando perde. Quem ganha ou quem perde? O sistema. Quando o sistema ganha calor, calor é positivo. Quando o sistema perde calor, o calor é negativo. Tá? E o trabalho? O trabalho, lembra do nosso sistema, o trabalho pode ser dois tipos. Ele pode ser de expansão ou compressão. Então, o trabalho aqui, ó, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Quando é que o trabalho é positivo? Quando ele for de expansão. Quando é que o trabalho é negativo? Quando ele for de compressão. Então, trabalho é positivo quando o volume aumenta. Trabalho é negativo quando o volume diminui. Tá certo? Agora, na fórmula da primeira lei, sempre na fórmula, o sinal é sempre negativo. Tá bom? Então, aí você tem que fazer joguinho de sinal. Quando o trabalho for negativo, aí ele faz joguinho de sinal para obter, porque na fórmula é sempre negativo. Ok. Então, vamos lá, a nossa primeira lei termodinâmica. Quando fornecemos calor a um gás e ele não realiza o trabalho, quando é que o gás não realiza o trabalho? Vamos ver. Coloca no chat, por favor. Quando é que o gás não realiza o trabalho? Essa foi uma das discussões que eu coloquei no começo da aula de hoje. Quando é que o gás não realiza o trabalho? Tá aí. Quando o volume não muda. Se o seu volume é constante, você não tem trabalho. Então, a gente falou isso lá atrás para vocês. O trabalho pode ser de expansão e ele pode ser de compressão. Se expansão é positivo, de compressão é negativo. Se não houver deslocamento de volume, você não tem trabalho. Um dos slides que a gente passou para vocês. Lembrando que eu mandar esses slides aí, eu posso mandar para vocês, mas como essa aula vai ficar no YouTube, eu não sei se precisa de que vocês leiam os slides, é só rever a aula, tá tudo lá, tá bom? Então, se o trabalho não varia, ou seja, se o volume não varia, desculpe, se o volume não varia, esse cara aqui é zero. Bom, se esse cara é zero, então, de acordo com a primeira lei, delta U é só Q. Por isso que eu coloquei aqui, ó, delta U igual a Q. Tá certo? Então, delta U só vai ser igual a Q quando o sistema não mudar o volume. Ou seja, o volume é constante. Tá bom? Quando o gás se expande, olha a colocação dele aqui, pessoal, principalmente para uma prova de marcar X. Como o gás se expande? Pô, se o gás está expandindo, olha essa cara do cara. Se o gás expande, quer dizer que o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, tem trabalho. Tem trabalho. Esse trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. A Tainara, quando não há variação de volume, sendo ele constante. Isso. Perfeito. Não tem variação de volume, o trabalho é nulo. Então, voltando para a nossa aula, se um gás se expande, consequentemente aumenta o volume, então ele tem trabalho.
Isto é, realiza trabalho, e o trabalho é positivo, porque o trabalho é de expansão. E nenhum calor é fornecido ao sistema. Pô, aí, aqui, olha a sacada dele. Quando o trabalho é positivo, e nenhum calor é fornecido ao sistema, nesse processo, a energia interna diminui. Tá certo? Claro, claro que diminui. Por quê? Se o trabalho é positivo, ele se expande, o trabalho é positivo. Então, ΔU é positivo. Só que, como o calor não é fornecido ao sistema no processo, ou seja, o sistema não ganha nem perde calor, então, nesse caso aqui, quem vai ser zero, se você pegar a forma ΔU igual a Q menos trabalho, quem vai ser zero é o Q. Porque se você não troca calor com o sistema, ou seja, você não ganha nem perde, o Q é zero, então ΔU é menos trabalho. Certo? Olha a sacada. Bom, e o trabalho é positivo, porque o volume é de expansão, mas aqui é menos. Menos com mais permanece menos, então a energia interna é negativa. Sempre que a energia interna, pessoal, olha, isso aqui é uma coisa importantíssima para lembrar na hora da prova. Sempre que a energia interna for negativa, a temperatura diminui. Sempre que a energia interna for positiva, a temperatura aumenta. Olha como é que a coisa é importante no sistema. Olha como é que a coisa é importante no sistema. Se o seu ΔU é negativo, você pode afirmar com certeza que a temperatura do sistema está diminuindo. Se o seu ΔU é positivo, você pode afirmar com certeza que a temperatura do seu sistema está aumentando. Então, vamos voltar no item anterior, na qual você não tinha volume. O volume era constante, não variava. Então, o trabalho era zero. Mas quando você fornece calor, ou seja, o sistema está ganhando calor. Se o sistema ganha calor, esse Q é positivo. Então, ele é positivo. Se o Q é positivo, o ΔU vai ser positivo, porque ΔU é igual a Q. Tá? Então, se o ΔU é positivo, então eu posso afirmar que a temperatura nesse sistema aumenta. Olha a sacada. A temperatura do sistema aumenta. Nesse caso B, nesse caso proposto aqui, ó, o gás se expande, então o volume está aumentando. Então o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. Mas como ele não troca calor com o meio externo, ou seja, você não ganha nem perde calor no processo, o Q virou zero. Então o ΔU ficou menos do trabalho. Mas o trabalho é positivo. O problema é que tem um menos da forma. Menos com mais, permanece menos. Então a energia interna é negativa. E se a energia interna é negativa, você tem que afirmar que a temperatura diminui. Tá bom? Então, vamos voltar para o nosso resumão. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, senhores. Seguinte conclusão. Vamos ver se vocês concordam comigo. O trabalho, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser positivo e negativo. Positivo, volume aumenta. Negativo, o volume diminui. O que? Ele pode ser positivo e negativo. É positivo quando o sistema ganha calor. Quando é que ele é negativo? Ele é negativo quando o sistema não ganha e quando o sistema perde calor. Então, quando o sistema perde calor. Então, o trabalho é positivo, o volume aumenta. Quer dizer que o trabalho é de expansão. O trabalho é negativo, o volume diminui. Quer dizer que o trabalho é de compressão. O que? Quando ele é positivo? Quando o sistema ganha calor. Quando é o que é negativo? Quando o sistema perde calor. E o ΔU? ΔU é a mesma coisa. O ΔU ele pode ser positivo e pode ser negativo. Ele é positivo quando a temperatura aumenta. Ele é negativo quando a temperatura diminui. Olha a sacada que a gente vai ter na primeira lei termodinâmica. Então, a gente pode fazer um resumão de tudo isso do jeito que eu coloquei para vocês aí, ó. Tá certo? São detalhes que a gente não pode esquecer, tá? Ao longo da nossa carreira. Maravilha? Ok, então vamos continuar? Então, já discutimos a primeira lei termodinâmica, né? Ou seja, de acordo com a primeira lei termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. Né? Quando os dois eventos acontecem simultaneamente, o gás recebe calor e se expande.
Tá? A fórmula é a mesma, independente se os dois recebem ao mesmo tempo. Tá? Essa relação é a primeira lei termodinâmica. Ok? A variação da energia interna no gás ideal é dada pela diferença da quantidade de calor trocada com o meio e o trabalho realizado no processo. Perfeita definição da primeira lei de termodinâmica. Ó. Maravilhosa. Se eu falo assim, defina a primeira termodinâmica, você pode falar que a variação da energia interna de um gás ideal é dada pela diferença entre a energia, o calor trocado com o meio e o trabalho realizado no processo. Maravilha. Calor trocado com o meio menos o trabalho realizado no processo. Porque se o calor é trocado com o meio, pode ser, o sistema pode estar ganhando ou perdendo calor, e o trabalho realizado no processo ele pode ser de expansão ou compressão. Maravilha. Primeira lei da termodinâmica definida de forma brilhante para vocês aí. Vamos ver alguns exemplos. Tá certo? Exemplos. Pessoal, eu peço um minutinho para vocês, se vocês me permitem, um minutinho só para eu tomar água, tá bom? E aí a gente volta para continuar com a nossa aula de hoje. Só vou tomar água e volto. Enquanto eu vou tomar água e volto, eu vou deixar vocês aí com a almissáter, tá? Mas é coisa rapidinha. Só vou dar uma água e volto. Maravilha? Já volto, senhores. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. Pessoal, voltamos. Foi mal aí, pessoal. Eu vou tomar água rapidinho. Tá? Eu peço desculpa aí a Giovana, que é a Giovana que fica chateada quando eu fico enrolando na aula. Foi mal aí, Giovana? Não, mas eu não estou enrolando dessa vez, não. Estou levando sério o negócio. Vamos para os exemplos. Né? Que diz o seguinte. Determine a variação da energia interna nos seguintes casos. Olha só. Acompanhe o raciocínio comigo aqui. O que acontece com o sistema? Ele está ganhando calor. Tá vendo a setinha? Então, o sistema está ganhando calor. Então, esse cara aqui é positivo. Observe que o sistema, quando ele ganha calor, a setinha está dizendo que o sistema está aumentando. Ó. Então, o trabalho é positivo. Então, se você sabe que ΔU é igual a Q menos trabalho, então você tem que ΔU é igual a Q 150 menos o trabalho que é 100. ΔU vai ser 50 joules. Então, esse sistema tem uma variação de energia interna de 50 joules. Pega o segundo caso. O segundo exemplo. Esse exemplo está aqui. O sistema está perdendo calor. Maravilha. Então, o calor é negativo. Então, ele perde. Está vendo que o sistema está jogando calor para fora? Então, ele está perdendo calor. E o trabalho está comprimindo o sistema. Então, o trabalho é negativo. Ou seja, o volume está diminuindo. Então, se você pegar a fórmula ΔU igual a Q menos trabalho, então, o seu ΔU vai ser o que é 150, menos o trabalho, que é menos 100. Menos com menos, mais. Então, ΔU é igual a menos 150 mais 100. Isso vai dar um ΔU de menos 50 joules. Então, aqui é menos 50. Tranquilo até aqui? Agora, observe esse caso está aqui colocado para vocês. O terceiro caso, esse caso aqui. Então, o ΔU vai ser 150
menos 150, porque eu trabalho de expansão positiva. Então, ΔU é zero. O que a gente pode concluir com isso? O que a gente pode concluir com isso? O ΔU ser zero. Então, aqui, ó, você tem zero de energia interna. Então, acompanhe comigo. Se o meu ΔU deu positivo, então eu posso dizer aqui, ó, que o meu sistema a temperatura dele está aumentando. Então, a temperatura do meu sistema, no primeiro caso, está aumentando. Vou botar aqui, a temperatura do sistema aumenta. Por que eu sei que a temperatura aumenta? Porque o ΔU deu positivo. No segundo sistema, o ΔU deu negativo. O que você vai concluir? Que a temperatura do sistema diminui. Então, a temperatura do sistema diminui. Ô, professor, e o ΔU ser zero? O que você conclui? Conclui que a temperatura do sistema se manteve constante. A temperatura do sistema se manteve constante, ΔU igual a zero. Tranquilo? Então, esse tipo de argumento, senhores, é que importa na hora de fazer o exercício de termodinâmica. Vocês têm que saber fazer essa relação entre as temperaturas, entre as energias internas, entre o calor ganho ou perdido pelo sistema. Tudo bem? Tranquilo? Dá um ok aí no chat, se está ok, se está vendo legal aí. Giovana, estou enrolando a aula não? Confere aí para mim, não falou mais nada? Ok. Beleza, Denis, valeu. Tainara, Raíssa, maravilha. Então, vamos continuar. Nós estamos exatamente com 49 alunos, tá? Nesse momento. Ok? Primeiro, o exemplo está claro, vamos para o próximo. Então, próximo, vamos falar agora de transformações. Existem 4 transformações na primeira lei de termodinâmica. 4 transformações, que é a transformação isocórica, essa transformação aqui, isocórica, a isobárica, isotérmica e adiabática. Isocórica é quando o volume é constante. Então, o que é uma transformação isocórica? É quando o sistema evolui sem mudar o volume. Então, o volume é constante. Transformação isocórica. Quando é que a transformação é isobárica? É quando o sistema evolui mantendo a pressão constante. Então, se o sistema evoluir mantendo o volume constante, transformação isocórica. Se o sistema evoluir mantendo a pressão constante, mantendo a pressão constante, nós chamamos de transformação isobárica. A Pâmela, no aparelho de ar-condicionado, o gás, ele ganha ou perde energia? O ar-condicionado do gás, ele ganha ou perde energia? E aí, senhores? Você tem uma troca lá, né? O gás ele faz o papel de troca para refrigerar o ar. Ele ganha ou perde energia? Pensa, a energia total do sistema diminui, a temperatura diminui. Lembra o ΔU? Ó, o ΔU é Q menos trabalho. O ΔU diminui, porque senão você não conseguia manter a temperatura lá dentro menor. Então ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, esse cara aqui, ó, é o trabalho do gás, expande e volta o gás, tá? E aí tem um Q, tá certo? O Q é ganho ou perdido, tá? Pense aí e no final da aula a gente discute o que acontece aí no caso do ar-condicionado. Vamos lá? Vai pensando. Vamos voltar para a aula. Transformação isotérmica, o que é? Ela acontece quando a temperatura é constante. Transformação adiabática, o que é? Ela acontece quando o Q é zero. Então, olha as considerações que eu estou colocando para vocês aí, para não ter dúvida nenhuma ao longo da aula. Pensem. Quando o volume for constante, a transformação ela é isocórica. Quando a pressão for constante, a transformação ela é isobárica. Quando a temperatura é constante, a transformação ela é isotérmica. Quando você não troca calor com o seu sistema, ou seja, o Q é zero, você não ganha nem perde, nós chamamos de transformação adiabática. Tá certo? Olha para o gráfico do lado aí, nesse gráfico aqui, ó, e a gente vai discutir cada uma delas. Ó, você iniciou-se nesse ponto, evoluiu aqui, ó, para cá.
Ou seja, você saiu da temperatura T3 e foi para a temperatura T1. Cada linha dessa aqui é uma temperatura. Tá? A temperatura é a mesma na linha. Então, essa linha aqui, todo mundo que estiver nesse ponto tem a mesma temperatura T1. Então, você saiu da temperatura T3 e foi para a temperatura T1. Só que você andou em linha reta, mantendo a pressão constante. Ou se a pressão não mudou, essa transformação aqui é isobárica. Letra D. Por isso está um Dzinho aqui, transformação isobárica. Quando você saiu daqui, de T3 e foi para T4, você percorreu esse caminho. Esse caminho aqui é o volume. Aqui é volume. Então, nesse caminho, você não mexeu no volume. Então, a transformação é essa, isocórica. A isocórica, tá? Não mexeu no volume. Transformação isocórica também pode ser chamada de transformação isométrica. Não esqueça. Transformação isocórica, ela também pode ser considerada transformação isométrica. Certo? Então, transformação isocórica também pode ser conhecida como transformação isométrica. Ela também pode ser conhecida como isovolumétrica, tá certo? Então, ela pode ser conhecida também como isovolumétrica. Maravilha. Observe que eu estou aqui, o ponto C, ele começa com a temperatura T3 e ele vai percorrendo a curva, tá vendo? Percorrendo a curva. Isso acontece porque a temperatura não está mudando. Então, se a temperatura não muda, esse processo é chamado de isotérmica. Aqui, isotérmica. É quando a temperatura é constante. É uma curva. Você também tem uma outra transformação que é uma curva, que é essa aqui, o B. Ele sai de uma temperatura, vai para outra temperatura. Tá? Ela é conhecida como transformação adiabática. Também é uma curva. Então, você tem curva em dois casos, tanto na transformação isotérmica quanto na transformação adiabática. Nos dois casos é curva. Tudo bem? Então, agora a gente vai começar as transformações, tá? Mas já são 9h40, então eu vou deixar as transformações para a nossa próxima aula. Não me esqueça, na próxima aula a gente vai falar um pouco de transformações. Eu gostaria que vocês colocassem agora no chat quais são as dúvidas, que eu já vou para as dúvidas de vocês. Eu vou dar aí um minutinho para vocês colocarem no chat as dúvidas. Enquanto vocês vão colocando no chat, tá? Eu vou tocando uma musiquinha para vocês aí, só para vocês relaxarem. Sabe aquela vontade que dá de ouvir exatamente aquela música? Justamente aquela que faz dias que você não consegue tirar da cabeça. Com a letra linda que fala de amor, ou que não diz nada com nada, sei lá. Com um mês de Spotify Premium grátis, você deixa o aleatório no passado e curte a música que quiser, inclusive aquela, na hora que estiver afim. Toque no banner para saber mais. Então, senhores, vamos voltar então para a aula.
né? E vamos agora para as dúvidas do chat. Do chat aí, vamos lá. Então vamos começar lá em... Deixa eu ver a primeira dúvida colocada aqui. Deixa eu ver. A da Pâmela, né? No ar-condicionado, o gás, ele ganha ou perde energia, tá certo? O gás, ele faz a troca de energia, né? Se ele vai trocar energia, ele está perdendo energia, né? Ele troca energia, ele absorve a energia do meio externo, né? Então ele ganha energia para fazer a troca. João, os dois, não sei o que é isso, é o ciclo? Não entendi, Luiz Gustavo, é um ciclo, os dois, não entendi. A aula ficou show, Clodô, valeu aí, cara. Vocês não sabem tanto que para mim isso é importante, porque, como eu disse para vocês, eu estou perdidinho aqui, né? Estou sozinho conversando com o meu monitor. Tá? Fico legal, valeu aí, gostei mesmo. Professor, aquelas listas que o senhor passou, a gente pode copiar e responder? Porque no momento não tem como imprimir. As papelarias estão fechadas. Então, senhores, o que nós temos aí? Nós não temos uma definição como é que vai ser as suas provas. Então, provavelmente, né, a gente vai ter que considerar alguns trabalhos. Então, eu passei para vocês uma lista de termodinâmica e uma lista de fenômeno de transporte, que eu acho que o Mike jogou lá no grupo de vocês, porque o Denis, vocês lembram do Denis? O Denis, aquele Denis, ele me largou na mão, né? Porque ele mudou de celular e não mandou o WhatsApp para mim. Então, a gente ficou meio perdido. Culpa de quem? Do Denis. Tá certo? Então, essas listas eu vou considerar como trabalho para vocês. Tá? Mas eu não sei se eu vou pedir todos os exercícios que estão naquela lista. Talvez eu peça menos. Por enquanto, vamos resolver na lista. Tá? Vamos resolver na lista. Pode resolver em qualquer folha, sem preocupar com esses detalhes de carimbo, se a folha tem que ser em branco. Não preocupe com isso, não. Vai resolvendo. Na hora que eu falar para vocês, eu quero a lista, aí vocês me mandam. Se tiver resolvido bonitinho, se a gente tiver voltado às aulas, vocês passam e me entregam. Se não tiver voltado às aulas, vocês tiram foto, geram PDF das fotos e me encaminham. Então é bem tranquilo, não me preocupe com isso agora não. Tá bom? João, aula top. Almir Sater, eu gosto de Almir Sater. O professor deu um exemplo da última transformação do slide anterior. Deixa eu ver. Adiabática. O que é um sistema adiabático? É um sistema no qual você não ganha nem perde calor. Imagina uma garrafa de café. Você faz um café, coloca dentro da garrafa o café e aquela garrafa, ela tenta manter a temperatura do café sempre a mesma, constante lá dentro. Ou seja, o café que está lá dentro não está perdendo energia para fora e também não está ganhando. Então, aquela garrafa térmica funciona como uma transformação adiabática, tá bom? Então, esse é o exemplo da última transformação. A garrafa térmica lá de café é uma transformação adiabática. Professor, deu um exemplo da última transformação. Já falei para vocês, né? Essa mesmo. O ar-condicionado já falamos também, o Emerson. Tá? Merchan, Merchan é sempre bom. DJ Henrique de Ferraz, igualzinho o começo. Isso aí, kkkk. As únicas aulas boas são do senhor e da Daphne. E Gabriel, hein? Tá puxando o saco da chefe, hein? Valeu, Gabriel. Adorei. Parabéns aí. Adorei mesmo. Salvou meu ego. Aula muito boa. Olha, aula show, professor. Valeu. Você para de falar de mim. Quem tá falando isso? Você para de falar de mim. Quem é que falou isso? Cara, nem sei quem é. Tem que identificar, né? Não sei quem é, não, que falou isso, não. Concordo com o Gabriel. Você podia ter pego o meu número. Saco. O que é saco? Não sei. Saco? Não sei o que é isso, não. Então, senhores, nós paramos aqui na transformação isobárica. Na próxima aula, a gente continua deste ponto da transformação isobárica. Eu vou mandar para vocês esses slides aí pro Denis, tá certo? Quando o Denis resolver trabalhar, tá bom? E aí a gente continua. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto no outro link, né, para trabalhar com vocês. Fenômeno do transporte. Obrigado, pessoal. Até a próxima.